Vamos às notícias de hoje. Essa notícia saiu até ontem, né, no domingo, que o Trump enviou 238 criminosos terroristas, né, do Tren de Aragua, entre outras gangues, à prisão em El Salvador. Então foi ontem que eles chegaram, no domingo, né? Aqui temos um vídeo do Bukele, né, mostrando essa operação, né? Eles chegaram em aviões, esses 230 criminosos. Então o Bukele recebeu esse pessoal, foi um acordo que o Trump fez com o Bukele. Então a gente já estava vendo, já vinha acompanhando o Bukele, Elon Musk, eles se unindo, né? O vice-presidente dos Estados Unidos conversando, foi visitá-lo também em uma outra ocasião, há meses atrás. E aqui na BBC diz: por que Trump deportou centenas de venezuelanos? Primeiramente, a BBC está passando um pouquinho de pano, né? Não são venezuelanos somente, são terroristas. O Trump classificou essa gangue, esses bandidos, como terroristas. Um avião com 238 venezuelanos da gangue Tren de Aragua, né? E também da outra gangue de Mara Salvatrucha, MS-13. São bandidos terroristas que estavam nos Estados Unidos. E aí, um juiz americano, ele deu uma canetada querendo que essa deportação fosse impedida. Mas os aviões já estavam seguindo o destino, voando. E aí até o Bukele disse: ops, tarde demais, escreveu o presidente de El Salvador. Então eles comemoraram essa operação de guerra, porque o Trump usou, né, uma lei de 1798, do século XVIII, para aplicar essa regra. E o juiz de Colômbia, ele havia ordenado essa suspensão por 14 dias, mas eles já estavam a caminho. Essa lei autoriza o governo a deter e expulsar em tempos de guerra, né, indivíduos que ameacem a segurança do país, sem necessidade de garantia do devido processo legal aos afetados. Então essa lei foi usada pela última vez na Segunda Guerra Mundial. E o Trump foi buscar essa lei do século XVIII para fazer essa deportação, combinando com Bukele, para que eles fossem presos numa penitenciária de alto padrão, né, de perigosos, presos, terroristas. Então, a última vez em que ela havia sido aplicada foi na Segunda Guerra Mundial, e o Trump usou. E o juiz foi lá, deu uma canetada dizendo que não, isso não pode ser feito, porque os Estados Unidos não estão numa guerra. E o Trump, mesmo assim, ele lançou a canetada dele. No sábado, Trump declarou que o Tren de Aragua estava perpetrando e ameaçando realizar uma invasão predatória ou incursão contra o território dos Estados Unidos. Ato contínuo ordenou que todos os cidadãos venezuelanos no país que tenham pelo menos 14 anos de idade, que sejam membros do Tren de Aragua e que não sejam naturalizados ou residentes permanentes ilegais, sejam detidos, presos e expulsos por serem estrangeiros inimigos. A decisão presidencial foi suspensa pelo juiz, mas eles já estavam chegando em El Salvador. Então essas imagens foram impressionantes aqui e mostra que a capacidade desse presídio lá em El Salvador, de Bukele, é capaz de comportar 40 mil pessoas, terroristas, mas que está com 15 mil com esses novos integrantes que chegaram ontem, domingo. Então tem muita gente que pode ocupar esses espaços vazios, não é mesmo? E aqui na postagem de Bukele, eu achei interessante, porque eles fizeram esse acordo que a partir de hoje, 200 milhões de dólares por ano, e renovável, ou seja, esse pessoal que chegou lá, 240 bandidos, eles vão ficar por um ano, e os Estados Unidos vão pagar ao Bukele, ao El Salvador, 200 milhões de dólares. E o Bukele fez esse acordo porque isso ajuda a manter ali seus presídios, essa segurança que ele vem fazendo, que é espelho
um exemplo para o mundo todo. Então ele está fazendo esse acordo, já fez com o Trump, e é uma jogada, favorece os dois países. Para os Estados Unidos é barato, 200 milhões de dólares. Para o Bukele é uma grana boa, e que ajuda a manter e a aumentar os seus presídios. Então, isso deve se repetir, né? E aí, tem gente que está dizendo, não, isso vai ferir os direitos humanos, como foi o ato desse juiz norte-americano, porque vai ser muita gente inocente presa. Mas você acha que esses que foram deportados são gente inocente? Ou fazem parte de uma gangue perigosa? Você acha que os Estados Unidos ia colocar gente inocente para serem presos como terroristas? Então eles foram classificados como terroristas. Aqui na postagem do Bukele, quando esses aviões chegaram com esses criminosos, ele diz assim: hoje os primeiros 238 membros da organização criminosa venezuelana. Então deve vir mais gente. E os primeiros, né? Trem de Araguá, chegaram ao nosso país. Eles foram imediatamente transferidos para o CECOT, o Centro de Confinamento de Terrorismo, por um período de 1 ano renovável. Os Estados Unidos pagarão uma taxa muito baixa para eles, mas uma taxa alta para nós. Uma mão lava a outra. É bom para os Estados Unidos e é bom para o Bukele. Com o tempo, essas ações combinadas, com a produção já gerada por mais de 40 mil detentos envolvidos em várias oficinas e trabalhos no âmbito do programa Ociosidade Zero, ajudarão a tornar nosso sistema prisional autossustentável. Então ele está contando com essa grana dos Estados Unidos para sustentar o seu programa lá em El Salvador, que tem ido muito bem. A autoestrutura da organização criminosa ficará atrás das grades, classificadas como terroristas. Isso nos ajudará a finalizar a coleta de inteligência e ir atrás dos últimos remanescentes do MS-13, que também foram juntamente com esses 238, incluindo seus antigos e novos membros, dinheiro, armas, drogas, esconderijos, colaboradores e patrocinadores. Como sempre, continuamos avançando na luta contra o crime, diz Bukele, o crime organizado. Mas desta vez também estamos ajudando nossos aliados, o Trump, os Estados Unidos, tornando nosso sistema prisional autossustentável e obtendo informações vitais para tornar nosso país um lugar ainda mais seguro. Tudo em uma única ação. Que Deus abençoe El Salvador e que Deus abençoe os Estados Unidos. Então foi esse aqui o vídeo, eu vou colocar daqui a pouco, vou fazer mais alguns comentários. Foi esse o vídeo que viralizou aqui no X. Mas aí eu faço essa pergunta, essa moda vai pegar? Será que essa moda pega? Isso tinha que acontecer, porque eu escutei rumores até da preocupação aqui dos esquerdistas aqui no Brasil. Escutei esses rumores, até pelos jornalistas da Rede Globo, e aqui pela internet, de que o Trump está vendo, juntamente com Elon Musk, para classificar o Comando Vermelho, o PCC, essas gangues aqui no Brasil, essas organizações criminosas, como grupos terroristas. E aí tem um espaço considerável desses presídios para essa gente. Então quer dizer que o Brasil também pode aderir a esse tipo de manobra, entendeu? Então se o Trump colocar o Comando Vermelho, o PCC, como terroristas, eles podem também acabar parando lá nesse presídio. Isso seria uma boa para nós aqui brasileiros, né? Então é isso que fica aí como um alerta, um ponto de interrogação, porque isso seria uma boa para o nosso país. Vamos ver esse vídeo aqui que ficou bem feito.
deslizou, só tomando. Por outro lado, também saiu essa notícia que o Alexandre de Moraes volta a causar incômodo no STF por condução de inquérito do golpe. Entendeu? Então os ministros, né, estão ali da primeira turma, estão insatisfeitos com as decisões, né, autoritárias, autocráticas do Alexandre de Moraes, mas eles ficam reclamando com a imprensa. Eles deveriam falar ali na tribuna: não, eu não concordo com você fazendo isso aí, eu não vou votar, voto contra. Mas não, eles estão reclamando com a imprensa. Saiu até no Estadão essa matéria. Mas ninguém abre a boca. Fica todo mundo com medo e o Alexandre de Moraes fazendo o que ele quer fazer, a torta e a direita, e ninguém faz nada. Então tá na hora de os que não estão satisfeitos discordarem, votarem contra as decisões. Mas e agora aí? Fala aí. Se essa moda pega, né? Esses criminosos terroristas que Trump tem deportando para El Salvador, para Bukele, que é um exemplo de segurança no mundo inteiro. O que você acha? Isso não poderia acontecer aqui no Brasil? PCC, Comando Vermelho, esses que são aí ligados ao narcotráfico, juntamente com Maduro, partidos políticos, eles não poderiam estar fazendo a sua morada lá nesse presídio de segurança máxima, lá com Bukele? Então, essa seria uma vontade do povo brasileiro, né? Acontecer até uma festa aqui no Brasil, se isso acontecesse na vida real. Então, um grande abraço. Meu nome é Alexandre, da Medsa News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.